Então, só recapitulando, os parâmetros que definem o teor de umidade do ar, que nós discutimos a semana passada, rapidamente, foi temperatura do ponto de orvalho, né, que seria a temperatura que o ar atinge nas mesmas condições de pressão a saturação, né? Então ele atingiria a saturação quando ele chegasse àquela temperatura. Nós discutimos um pouco sobre a umidade, a razão de mistura, né, que é uma das variáveis que vai dar a relação entre a massa do vapor e a massa do ar seco, na qual ele está contido. E isso nós também observamos que tinha uma relação direta com a obtenção dele através das equações de estado. E nós falamos sobre umidade específica, né, que é a razão entre a massa do vapor e a massa total do ar úmido, que seria a massa do vapor mais a massa do ar seco. Então, nós vimos na aula passada que a umidade específica ela é muito interessante na atmosfera porque ela não muda à medida que a parcela ascende na atmosfera. Ela não muda à medida que a parcela se desloca verticalmente. Então, nesse caso, a gente viu que ela, inclusive, é utilizada na situação em que você tem a parcela se deslocando e, consequentemente, você tem que medir essa composição da atmosfera em diferentes altitudes. Então, ela, por não mudar, ela foi a variável e é a variável escolhida para entrar lá na equação de estado para um ar úmido, ou seja, um ar que não está saturado, mas tem vapor de água contido nele. Ok? Então, nós vimos, utilizando as equações de estado para o ar seco e para o ar saturado, nós vimos que chegávamos a essa equação, Q igual a 0,622 pressão real de vapor dividido pela pressão atmosférica menos 0,38 pressão de vapor, ou seja, pressão real de vapor. Então, nós vimos também que nas condições ambientais, né, nas condições naturais, a razão de mistura e a umidade específica, por serem valores muito pequenos, muito menores que 1, elas podem ser consideradas iguais. Então, em alguns momentos, a gente vai considerar que a umidade específica e a razão de mistura são iguais, para, inclusive, resolver alguns problemas que aparecerão lá na frente. Ok? Então, hoje eu gostaria de começar falando sobre a umidade absoluta, que eu vou chamar aqui de RW, né? Que também pode ser chamada de concentração do vapor na mistura ou densidade do vapor na mistura. Por quê? Porque a sua expressão ela é definida como sendo a massa do vapor pelo volume ocupado por aquele ar que contém o vapor, que nós chamamos de ar úmido. Então, a massa do vapor contida naquele determinado volume de ar úmido me dá o que eu chamo de umidade absoluta. Então, a nossa equação fica: umidade absoluta é massa de vapor dividido pelo volume total ocupado por aquele ar que contém esse vapor, ou seja, que nós chamamos de ar úmido. Então, relembrando, né, a nossa equação de estado para o vapor, ela é dada por ρV RVT, em que a gente lembra que a densidade ou a massa específica do vapor, ela é a massa do vapor dividido pelo volume. Isso quer dizer que se eu pegar ρV e substituir aqui, eu terei E igual a mV sobre V RVT.
Só que mV sobre V, ou seja, massa do vapor sobre o volume ocupado por esse ar úmido, por esse vapor misturado com os demais constituintes dessa atmosfera, é, na verdade, a minha concentração de vapor, a minha densidade de vapor, ou o que eu chamo de umidade absoluta. Então, na minha equação de estado, onde vai ficar mV sobre V, eu vou substituir por RW. Então, minha equação vai ficar E igual a RW, RVT. Isolando o meu RW, eu substituo, eu reorganizo a minha equação e ela vai ficar RW igual a E dividido por RVT. E essa é a minha equação para a umidade absoluta, que ela vai depender da pressão de vapor, a pressão real de vapor, que é função da temperatura do ponto de orvalho, e da temperatura, porque RV é constante. Então, você pode obter a umidade absoluta se você tiver os dados de uma estação meteorológica, em que você tem temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho e, consequentemente, a RV é um valor constante, como a gente já viu. Agora, aqui tem um detalhe. Diferente da umidade específica, a umidade absoluta ela varia com a altitude. Por que ela varia com a altitude? Porque à medida que uma determinada amostra de ar ela ascende ou ela se desloca verticalmente, eu tenho um aumento do volume. Por que eu tenho um aumento do volume? Porque a pressão externa diminui. Nós vimos na primeira aula um gráfico da pressão atmosférica com a altura, ou seja, à medida que você ascende na atmosfera, ou seja, à medida que você sobe nas camadas da atmosfera, a pressão atmosférica ela diminui e diminui exponencialmente. Então, isso quer dizer que à medida que eu vou subindo na minha atmosfera, a pressão externa, a parcela de ar em questão diminui e diminuindo, por ter uma pressão interna exercida pelos gases que compõem essa amostra, ela vai aumentando de tamanho, ou seja, ela vai expandindo. E essa expansão faz com que a umidade absoluta mude. Por quê? Porque se você olhar nesse quadro aqui, você tem uma amostra em que você tem inicialmente uma parcela ocupando 1 metro cúbico. Agora você tem um cenário em que a nossa parcela, aliás, inicialmente ela tem 1 metro cúbico que tem uma massa de vapor de 10 gramas. Então isso indica que ela vai ter uma umidade absoluta que é a massa dividido pelo volume vai ser 10 gramas por metro cúbico. Só que à medida que essa parcela ascende na atmosfera, ela aumenta o seu volume. A massa permanece a mesma. A massa de vapor permanece a mesma. Agora o volume muda. E o volume mudando, nesse caso a gente duplicou para facilitar o cálculo, então o volume saindo de 1 metro cúbico e agora sendo 2 metros cúbicos, você tem a umidade absoluta caindo para 5 gramas por metro cúbico. Veja que não se alterou nada em termos de massa de vapor. O que mudou foi o volume. Então, a umidade absoluta ela não seria uma boa variável, um bom parâmetro para ser usado na equação de estado para o ar úmido. Por quê? Porque ela muda rapidamente com a altitude em virtude da mudança do volume da parcela. Ok? Então, isso me dá essa limitação da umidade absoluta ser utilizada como um parâmetro para ser utilizado na equação de estado para o ar úmido. Ok? Então, um outro parâmetro muito utilizado é a umidade relativa. Esse é o mais comum, inclusive a gente discutiu em sala de aula, né? E a gente foi, qual é o melhor parâmetro para medir a umidade da atmosfera? E aí todo mundo, umidade relativa, então. Acabou que a gente tem essa percepção que a umidade relativa é o melhor parâmetro para definir o teor de umidade da atmosfera. E, inclusive, é um parâmetro que é muito utilizado
no dia a dia, inclusive no telejornalismo, né, quando vai falar de se você vai estar com a atmosfera úmida ou não, etc., usa-se, em geral, a umidade relativa como sendo a referência. Então, o que é, na verdade, a umidade relativa? Pelo próprio nome, é uma razão entre ou seja, é uma relação que existe entre a razão de mistura, que já foi definido aqui, e a razão de mistura de saturação. E quando eu coloco isso em termos de equação, ou seja, umidade relativa sendo a razão entre a razão de mistura e a razão de mistura de saturação, é de forma bem comum, ou seja, costumeiramente, ou em geral, você vai encontrar a umidade relativa tendo o seu resultado multiplicado por 100, para que você tenha isso em termos de porcentagem. Como você tem uma razão, quando você multiplica essa razão por 100, você tem em termos de porcentagem. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Nós já sabemos que R é dado por essa expressão, né? O R está sendo dado pela expressão que a gente conhece aqui, né? Que a gente já definiu previamente. O RS, a mesma coisa, a diferença é que um usa E e o outro usa S, ou seja, pressão real de vapor, e o outro usa pressão de saturação. E quando eu faço a relação entre os dois, eu tenho uma divisão de fração, que todo mundo já sabe, que repete-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí você tem essa expressão em função de pressão atmosférica e pressão do ar, quer seja sob condição de saturação ou sobre as condições reais, que nós chamamos de atuais. Então, fazendo as devidas operações matemáticas, a gente obtém que a nossa umidade relativa ela é essa expressão, ou seja, em função da pressão de saturação, a pressão real de vapor, pressão de saturação e a pressão atmosférica. Agora, aqui a gente precisa observar o seguinte: a pressão atmosférica ela é muito maior do que a pressão de vapor e a pressão de vapor de saturação. Então, vocês já fizeram alguns exercícios, né, calculando a pressão de vapor e a pressão de saturação na disciplina de introdução à meteorologia e a fundamentos de meteorologia, né, quando vocês, os que não são meteorologistas, os que fizeram nivelamento, vocês lembram que, por exemplo, vamos pensar para Campina agora, pressão atmosférica em torno de 960 milibares. E a pressão de vapor vai ser um valor muito pequeno. Então, quando você compara 960 com um valor aí próximo de zero, aí o que é que você vai ter? Que a pressão atmosférica, o P, é muito maior do que a S. Então, P sendo muito maior do que a S, nós podemos eliminá-la, porque você ter 950, por exemplo, e você tira disso, sei lá, vamos pensar aí, 3 milibares, o impacto é muito pequeno. Então, a gente vai poder eliminar P por ser muito maior do que as demais variáveis, que são pressão real de vapor e pressão de saturação. Então, a nossa equação passa a ser escrita com P, né, aqui, porque P menos ES é P, a redução em P é muito pequena, P menos E também é P, porque P menos E vai mudar muito pouco o valor da pressão exercida sobre um determinado ponto da superfície, então P menos ES e P menos E pode ser simplesmente chamado de P. Então eu tenho P e P, posso cancelar e minha equação passa a ser em função de pressão real de vapor e pressão de saturação. Por que eu não deixo em função de razão de mistura? Ou seja, vocês poderiam me perguntar agora, professor, mas a equação não já era em função de razão de mistura? Por que trouxe para em função de pressão de vapor? Por uma razão. Se você for trabalhar com razão de mistura, você vai ver que você não tem essa medição direta lá na estação meteorológica.
Mas as pressões reais de vapor e a pressão de saturação tem, basta que você tenha lá na sua estação meteorológica a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, ou seja, indicando a temperatura do bulbo seco, indicando a temperatura do ar, e a temperatura de bulbo úmido, indicando a temperatura do ponto de orvalho. E com isso você tem como calcular E e ES. Por isso que a umidade relativa ela é função de E e ES. E isso, lógico, multiplicado por 100 para que você tenha esse resultado em porcentagem. Ok? Então, umidade relativa está aí de onde é que vem a expressão para a sua obtenção. Agora, vamos pensar o seguinte. Por que é que umidade relativa não é um bom indicador do teor de umidade na atmosfera? Vamos ver essa figurinha aqui. Nessa figurinha eu tenho, na verdade, dois cenários, o cenário A e o cenário B. O que é que eu tenho no cenário A? No cenário A, eu tenho dois recipientes com a mesma temperatura, ambos 20 graus Celsius. Então, imagine que esse aqui é a situação inicial, essa aqui é a situação final. Então, na situação A inicial, eu tenho vapor de água aqui e tenho temperatura de 20 graus. Na situação final da letra A aqui, eu tenho temperatura de 20 graus, mas veja que eu aumentei o teor de vapor de água nessa atmosfera. Então, o que foi que aconteceu? Tendo mais vapor de água, eu tenho um aumento da umidade nessa atmosfera. Então, eu aumentei o teor de vapor nessa atmosfera. Então, isso indica que a minha umidade relativa aumentou. Só que a temperatura permaneceu a mesma. Como foi que eu aumentei a umidade relativa aqui? Aumentando o teor de vapor. Então, aqui, para eu aumentar a umidade relativa, eu aumentei a quantidade de vapor nessa atmosfera. Agora vejamos a situação seguinte. Na situação B, eu tenho a situação A mesma anteriormente, 20 graus, com o mesmo cenário, só que agora eu não mudei a quantidade de vapor na atmosfera. Eu aumentei a temperatura. Quando eu aumentei a temperatura, mantendo o mesmo teor de vapor, o que foi que aconteceu? A minha umidade relativa diminuiu. Mas, professor, como é que a umidade relativa diminuiu? Simplesmente não é a mesma quantidade de vapor nessa primeira parte e nessa segunda parte, não é a mesma quantidade de vapor? Por que é que a umidade relativa diminuiu se tem o mesmo teor de vapor? Porque se vocês observarem, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas, essas moléculas vão se chocarem mais e em cada choque desse elas vão se distanciar mais uma da outra. E se distanciando mais uma da outra, o que vai acontecer é que vai existir mais espaço vazio entre elas, indicando que para atingir a saturação, eu precisaria aumentar ainda mais o teor de vapor nessa atmosfera. Então, esses espaços vazios que ficarão entre essas moléculas de vapor, então, com essa agitação das moléculas, eu faço com que a minha umidade caia, não porque eu retirei vapor, mas porque eu aumentei o grau de agitação dessas moléculas que estão lá e elas se distanciam mais uma das outras. Então, o que é que eu quero tirar de ensino daqui? É que mantendo o mesmo teor de vapor de água em dois cenários, eu posso diminuir a umidade relativa simplesmente aumentando a temperatura. Por quê? Porque aumentando a temperatura, as colisões que existem entre as moléculas fazem com que elas se distanciem mais uma das outras e, com isso, aumentará o volume num ambiente que não tem as paredes, como esse recipiente que nós estamos vendo aqui. Na atmosfera real, aqui fora, não tem limites físicos. Então, quanto mais aquecido, mais distante uma da outra estarão essas moléculas, fazendo com que eu precise de mais vapor de água para atingir a saturação. Por isso que eu diminuo a umidade relativa.
Então, veja esse gráfico aqui do lado. Isso é um gráfico que mostra na linha vermelha a temperatura e na linha verde a umidade relativa. O que é que acontece aqui? Da meia-noite até próximo do amanhecer, eu tenho redução de temperatura. Ou seja, eu vou atingir aqui a temperatura mínima, né, antes do nascer do sol. Temperatura mínima diária. Quando eu tenho a temperatura mínima diária, isso indica que as minhas moléculas estarão mais juntas, ou seja, as minhas moléculas de vapor estarão mais juntas. Estando mais próximas, eu estou próximo da saturação. Então, isso indica, ou pelo menos eu tenho uma maior quantidade de vapor de água ali, pelo volume que eu estou analisando. Então, veja que diminui a temperatura, diminui o grau de agitação dessas moléculas, o volume reduz, consequentemente, mantendo a mesma quantidade de vapor de água, eu aumento a umidade relativa. Quando amanhece o dia, então começa a chegar a radiação solar, aumenta a temperatura do ar, aumentando a temperatura do ar, eu aumento o grau de agitação dessas moléculas, elas vão ficar cada vez mais distantes uma das outras pelos choques e pelo o aquecimento, então eu vou ter mais espaços vazios, consequentemente eu vou diminuindo a umidade relativa, até atingir o mínimo aí por volta de 3 horas da tarde, quando eu tenho os picos de temperatura, e depois, quando minha temperatura começa a cair no início da noite, eu volto a ter um aumento da umidade relativa. Então a minha pergunta é, nesse caso, com esse comportamento diário, o que é que indica que eu aumentei e diminuí a umidade relativa? Simplesmente a temperatura, ou seja, a temperatura ela vai definir se o meu ambiente ele ficará mais, se ele vai ter maior grau de agitação das moléculas, isso faz com que você tenha aumento do volume, e aumentando esse volume eu terei muito mais, eu tenho capacidade de receber muito mais umidade do que anteriormente, quando eu tinha uma situação mais calma, mais resfriada e que eu tinha o volume reduzido. Então, a umidade relativa ela engana muito, porque ela é função direta da pressão de vapor e da pressão de saturação, onde a pressão é definida, de vapor e de saturação, é definida pelo o ciclo diurno de temperatura. Ok? Então, nesse caso, a gente começa a enxergar que a umidade relativa ela pode nos enganar. Então, vamos para esse cenário aqui. Observe esse cenário. Esse cenário são dois cenários típicos, um cenário de ar polar e um cenário de deserto, ar no deserto. Eu tenho meio que condições típicas dessas regiões. Então, veja só, ar polar com temperatura de menos 2 graus Celsius, com uma temperatura do ponto de orvalho de menos 2, né? Ou seja, ele já está com uma temperatura abaixo do 0 grau, por exemplo, num cenário em que a água já está vindo para o estado sólido. Então, nesse caso aqui, eu tenho temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho iguais. Se eu voltar na minha equação, se eu tenho temperatura do ar, que eu calculo é S, e temperatura do ponto de orvalho, que eu calculo é iguais, isso indica que esses dois termos serão iguais. Em sendo iguais, um dividido pelo outro dá 1. 1 vezes 100, 100% de umidade. Então, nesse caso, umidade relativa, 100%. Agora vamos para cá. Temperatura do ar no deserto aqui, 35 graus. Temperatura do ponto de orvalho em torno de 10 graus, ou seja, seria a temperatura que precisaria chegar aqui para haver a possibilidade de formação de orvalho. Então, quando eu jogo essas duas temperaturas lá na equação, eu encontro umidade relativa de 21%. Agora, a minha pergunta é, aonde é que vocês acham que tem mais vapor de água? Na região polar ou na região desértica? E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, podem falar. Pode repetir a pergunta, professor? Onde é que você acha que tem maior
umidade relativa no ar polar ou no deserto? Não, nem umidade relativa. Umidade relativa não. Onde é que você acha que tem maior vapor de água? No ar polar ou no ar do deserto? É porque a questão da temperatura, né? É mais frio. Eu acho que se tiver água no deserto, tem mais vapor no deserto. No deserto tem mais vapor, professor. E aí, todo mundo concorda? Então, esse é um detalhe interessante. Se você tem temperaturas muito baixas, como é o caso dessas temperaturas aqui na região polar, você não tem água indo para o estado de vapor. Então, isso quer dizer que a quantidade de vapor de água nessa atmosfera é muito baixa. Muito baixa. Então, tanto que se você estiver numa região dessa, você tem que proteger principalmente as mucosas, nariz, por exemplo, porque rapidamente sangra por causa da falta de umidade no ar e você tem ressecamento da mucosa nasal. Então, o que é que acontece? Nesse caso específico, o teor de umidade na atmosfera polar é muito baixo. Mas, mesmo assim, a umidade relativa está 100%. Então, você ia dizer o quê? Como é que você ia explicar isso se alguém dissesse, a umidade relativa no deserto está quanto? 100%. Agora eu venho para... Ou nos polos, 100%. Agora eu venho para o deserto. O que é que acontece com os desertos? Os desertos eu tenho, independente se tem muita água aqui ou não, eu vou ter vapor de água distribuído nessa atmosfera. E uma coisa que me dá a indicação de que eu tenho mais vapor de água nesse ar do deserto do que no ar polar é a temperatura de ponto de orvalho. Porque para eu atingir o orvalho aqui, o ponto de orvalho, eu tenho que chegar a menos 2 graus. Para eu atingir o ponto de orvalho aqui, com 10 graus Celsius eu já atinjo. Ou seja, para que eu consiga juntar esse vapor de tal forma que eu pegue a água que está nessa forma de vapor e traga para o estado líquido, eu preciso ter uma temperatura muito menor no deserto do que, aliás, na região polar do que no deserto, indicando que eu tenho mais vapor no deserto. E, no entanto, minha umidade relativa só é 21%, quando comparado à região polar, que é 100%. Então, veja que a umidade relativa ela não é um bom parâmetro para definir teor de umidade na atmosfera. Agora, quando você está avaliando regiões com características similares, aí você pode ter a umidade relativa como sendo um bom parâmetro. Mas quando você pega regiões contrastantes, não necessariamente ela vai representar bem. Agora, aqui a gente colocou 2 cenários distantes. Você poderia dizer, professor, assim é moleza, você pegou 2 cenários complicados e tal. Agora vamos ver o seguinte. Olha essa figura aqui. Eu tenho nessa figura o mesmo ambiente. Ou seja, está numa região fria, uma região com temperaturas muito baixas, tanto que tem gelo aí formado. Agora veja os 2 cenários, o cenário fora da casa e o cenário dentro da casa. O cenário fora da casa, eu tenho a temperatura do ar de menos 15 graus, o que indica que eu tenho a temperatura do ponto de orvalho de menos 15 também. Isso vai me dar aquele cenário de 100% de umidade relativa. Dentro da casa, então, imagine que eu pego uma amostra desse ar que está aqui fora e leve para dentro da casa. Tem os mesmos constituintes, mesma quantidade de vapor. Aí eu pego essa quantidade de vapor e levo lá para dentro de casa. Quando eu levo lá para dentro da casa, a minha temperatura do ar agora passa a ser 20 graus, a minha temperatura do ponto de orvalho permanece a mesma, menos 15, porque o ar é do mesmo ambiente aqui. Só que eu aumentei a temperatura do ar. Quando eu aumento a temperatura do ar, consequentemente eu aumento o grau de agitação dessas moléculas e elas se distanciarão mais uma das outras. Então, se distanciando mais uma das outras, eu diminuo a umidade relativa. Veja que é o mesmo ar, com a mesma temperatura do ponto de orvalho, mas eu aumentei a temperatura real do ar naquele momento. Quando eu aumento de menos 15 para 20 graus,
eu aumento o grau de agitação daquelas moléculas, elas se distanciam mais uma das outras e isso faz com que minha umidade relativa caia. Veja que é contrastante. Fora da casa, 100%. Dentro da casa, 8%. E agora? Então, é um cenário de mostrar que a umidade relativa não é um bom parâmetro para definir o teor de umidade naquela atmosfera, porque depende das temperaturas do ar e de ponto de orvalho. Ok? Então, essas figurinhas eram mais para nos fazer pensar sobre parâmetros que definem teor de umidade na atmosfera e, de forma especial, a umidade relativa do ar. Um parâmetro muito utilizado é o déficit de pressão de saturação, ou déficit de vapor, ou déficit de pressão de vapor. Tem várias nomenclaturas para essa expressão. Ela é muito utilizada porque ela vai dizer qual é o grau de secura daquela atmosfera, ou seja, quanto de água aquela atmosfera precisa para atingir a saturação. Então, o déficit de saturação do vapor no ar é a diferença entre a pressão de saturação menos a pressão real. Ou seja, quanto que essa atmosfera agora aqui fora precisaria de vapor para atingir a saturação. Então, quanto maior o déficit de pressão de vapor, maior a quantidade de vapor que essa atmosfera precisa reter para atingir a saturação. Então, regiões com altos teores de vapor de ar, com altos déficits de pressão de vapor, elas são regiões que facilitam o processo de evaporação e transpiração das plantas, que nós chamamos de evapotranspiração. Então, regiões com maiores déficits de pressão do vapor têm maiores evapotranspirações, ou seja, tem maior possibilidade de água ir do estado líquido para o estado de vapor até atingir aquela saturação. Okay? Então, é um parâmetro muito utilizado para medir o teor de vapor de água na atmosfera pela diferença entre a saturação e o que de fato ela está. Então, qual seria a quantidade de teor de vapor de água que precisaria receber essa atmosfera para poder atingir a sua saturação? Com isso, você tem um bom indicador da sede da atmosfera, um bom indicador de quanto de água essa atmosfera precisa para estar satisfeita do ponto de vista de saturação. Ok? E aqui tem um exemplozinho que mostra para a gente diferentes regiões com diferentes, por exemplo, aqui policultivo, né, de áreas agrícolas, regiões de floresta, e como varia esse déficit de pressão de vapor de região para região em virtude da disponibilidade de água para essa atmosfera. Então, regiões com maior quantidade de água, maior disponibilidade de evapotranspiração, por exemplo, você tem a possibilidade de você atingir saturação mais rápido. Regiões mais secas, como a região nordeste do Brasil, por exemplo, em que você tem, ao longo do ano, um período definido ali em que tem as chuvas, depois disso você tem estiagem, e essa estiagem faz com que, ao longo do passar dos dias, a umidade que está no solo, que está nos reservatórios, vão reduzindo a tal ponto que todos secam, ou a grande maioria, e aí você tem um déficit hídrico para essa atmosfera e, diariamente, ela não atinge a saturação ao longo do dia. Então, sempre há um déficit de pressão de vapor que faz com que você tenha essa região com alto potencial evapotranspirativo. Então, se você olhar, você tem dia que você pode chegar a 10 milímetros dia de água sendo evapotranspirada da superfície para a atmosfera. Isso numa condição de dia com temperatura elevada, muita radiação, vento intenso, você pode potencializar a evapotranspiração para chegar a esses valores. Isso, lógico, devido a grande déficit de vapor, déficit de pressão de vapor que tem na atmosfera, que é exatamente essa
essa diferença entre quanto da atmosfera precisa para atingir a saturação, ou qual seria a sua pressão na saturação, menos o que ela tem na realidade. Então, esse gradiente, ou seja, essa diferença entre eles, faz com que você possa definir o termo déficit de pressão do vapor. E é um bom indicador de teor de umidade na atmosfera. Se você tem temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho, você pode obter qual é essa diferença em termos de pressão, ok? Então, nós vamos parar aí a nossa aula por 5 minutinhos e a gente retorna em 5 minutos. Eu aviso a vocês pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Até daqui a pouco.